Ministro Moraes vai comparecer em julgamento nos Estados Unidos. Defesa de Donald Trump entra com ação e ministro Moraes terá que se defender porque desta vez não tem jeito. A casa caiu e o pior pode acontecer se ele não agir o quanto antes. Nós vamos ver isso aqui agora e como vai acontecer essa defesa que finalmente parece que a conta chegou ali para os iluministros em Brasília. Nós vamos mostrar essa matéria aqui. E tem uma outra matéria também muito importante, porque acabou de sair uma nova pesquisa eleitoral que vai mostrar o seguinte, pessoal. Tem uma reviravolta acontecendo na direita, uma mudança de candidato. Será que é isso mesmo? Vão tirar o Flávio Bolsonaro e colocar outra pessoa no lugar dele? Agora, faltando pouco tempo para as eleições, nós vamos ver isso aqui agora, do que se trata essa última pesquisa e essa reviravolta que está causando na direita. E ainda, eu queria falar aqui para você sobre um julgamento que está acontecendo agora ali no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao caso Master e diz respeito ao pai do Vorcaro. Eles querem realmente acabar com todo tipo de delação para não entregar os poderosos, mas agora a verdade apareceu porque o André Mendonça acabou de dar um checkmate em Gilmar Mendes e na defesa do Vorcaro. Vocês vão ver tudo isso aqui agora. Eu quero te pedir antes para se inscrever aqui neste canal. Se você é conservador de direita, se você quer realmente uma faxina geral nos 3 poderes em Brasília, se inscreva aqui, nos ajude a chegar a 700 mil inscritos conservadores e pessoas que querem uma mudança nesse país. Você também quer? Então se inscreve aqui no canal. Vamos ver essa matéria agora e voltamos em seguida. A AGU acabou de anunciar que vai apresentar hoje no Tribunal da Flórida a defesa do Alexandre de Moraes na ação movida contra ele pela Trump Media e pela Rumble. Eu vou te contar agora o que a AGU vai apresentar de defesa, porque aqui no canal a gente já sabe, e vou te dizer qual é a chance do Moraes se safar dessa. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico. É o seguinte, primeiro, a AGU, o que a AGU tem a ver com isso? É a Advocacia Geral da União, o Moraes é a União, o Moraes é tudo menos União, ele é a desunião. O Moraes não é o Estado, não devia ser representado pela AGU. E a AGU, além disso, a pessoa física do Moraes está sendo processada. E além disso, como a AGU não pode atuar fora do país, ela vai contratar, ela contratou um escritório já por 48 meses. 2 anos, sabe quanto vai custar? Custou 3,5 milhões de dólares, ou seja, a bagatela de 15, 16, 17 milhões de reais. Cara, sério mesmo, do seu dinheiro, do meu dinheiro, já não bastava o dinheiro público da AGU enfiado nisso, ainda vão colocar também dinheiro para um escritório. Sério mesmo, nosso dinheiro, sendo que a mulher do Moraes está lá em casa sem fazer nada, porque afinal de contas o trabalho dela a gente não sabe qual é, ela só ganha, mas ela não faz o trabalho dela, não tem objetos, contratos que ela assina com os outros. Então o Moraes podia contratar a esposa dele, podia pedir para a esposa dele dar uma forcinha ao invés de ficar usando o nosso dinheiro e a AGU para isso. Bom, o ponto é que o Moraes vai argumentar pela AGU que a soberania é importante. A soberania, Moraes, sério mesmo, tudo que você não respeitou até agora foi a soberania. Esse processo só existe porque você tentou valer a sua decisão fora do país. A sua decisão, o que você fez foi tentar fazer com que ela valesse dentro do território dos Estados Unidos contra a plataforma Rumble, fazendo com que as leis dos Estados Unidos se submetessem a você. E agora você fala em soberania, sendo que você está sendo processado por ter violado a soberania dos outros. Pelo amor de Deus, mas é esse o argumento que vai vir por parte da AGU. É ridículo, mas é o que temos para hoje, é o que eles farão, é o que eles têm para fazer. O outro argumento que a AGU vai trazer é de imunidade soberana. Imunidade soberana é porque dentro dos Estados Unidos há alguns precedentes na legislação deles, nos julgados deles, que dizem o seguinte, que autoridades estrangeiras podem gozar de imunidade e não podem ser processadas como pessoa física. Só que tem um porém, isso precisa ser concedido para a autoridade estrangeira pelo governo, ou seja, pelo Trump. O Trump vai conceder alguma imunidade para você, Moraes? Você acha mesmo que você é digno de imunidade? Você que já foi, inclusive, enfiaram já uma Magnitsky nas suas costas, você acha que você tem imunidade de algum lugar? Tá passando vergonha no mundo inteiro. Na Espanha, o Oswaldo Eustáquio não foi extraditado quando você pediu. Na Itália, a Zambelli não foi extraditada quando você pediu. No próprio
pro país norte-americano, o Alan dos Santos não foi extraditado quando você pediu, e agora você acha que você vai ter imunidade? Vai ter imunidade coisa nenhuma. Esse precedente, que é o Samantha versus Yusuf, lá de 2010, dentro dos Estados Unidos, é um precedente deles, é oferecido para os estados, não para os indivíduos, e para os indivíduos só é dada a imunidade quando concedida pelo governo, não é automático. O Moraes não vai conseguir se safar por aí. Portanto, meus caros, a conclusão é a seguinte: a AGU está fazendo o que pode, está movimentando Deus e todo mundo para tentar fazer safar o Moraes da vergonha pública de ser condenado lá fora. Mas a verdade é a seguinte: o Moraes vai ser condenado. A chance dele ser condenado é muito grande e de ser julgado é total. A AGU está tentando fazer com que ele não seja julgado com base nesses argumentos. Não vai dar certo. Até porque o Messias, que está à frente da AGU, a gente sabe que não tem um notável saber jurídico, né? Até porque nem passou no Senado, como é que vai ter notável saber jurídico para defender adequadamente o Moraes? Então, o Moraes vai ser julgado, isso é uma certeza, lá fora. A gente vai aqui acompanhar e você vai deixar o seu comentário dizendo o que você acha que vai acontecer com esse julgamento. Agora, um alerta. O Moraes vai ser julgado lá fora, mas ele só pode ser atingido pela decisão lá de fora, que o pedido é só indenizatório, não é um pedido de prisão, nada assim, mas ele vai ser julgado lá fora e a decisão só pode atingi-lo lá fora, se ele sair do país. Então, enquanto ele estiver aqui, ele não poderá ser atingido, nem os seus bens poderão. Pois é, agora nós vamos ver do que está se tratando ali em Brasília sobre o julgamento que está acontecendo a respeito do Banco Master, do Vorcaro, o pai do Vorcaro, e teve ali um bate-boca também entre o Gilmar Mendes e o André Mendonça, mas o André Mendonça acaba de dar um checkmate. Eles querem pular fora do barco, eles querem se livrar, mas não vão conseguir. Preste atenção que vai trazer o Deltan Dallagnol, aquele procurador da Lava Jato, que ajudou a colocar o Lula na cadeia. Ele vai explicar para nós o que está acontecendo agora e qual que é a jogada do André Mendonça. Confira. Gilmar Mendes vota para soltar o pai do Vorcaro, mas André Mendonça arrebenta. E tá arrebentando aqui do meu ladinho, ao vivo. Gente, é o seguinte, o ministro Gilmar Mendes acabou de votar para soltar o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, e nesse exato momento André Mendonça tá arrebentando o Gilmar. Gilmar já fez toda uma lenga-lenga ali a respeito da Lava Jato, cheia de mentiras, de enganações, tudo para justificar um voto que é injustificável, que manda soltar o pai do Vorcaro. E eu não duvido nada que avance pro primo do Vorcaro, e eu não duvidaria até que avance para o próprio Vorcaro, para liberar ele. Só que, momentos antes do julgamento começar, o ministro André Mendonça, que está falando agora, junto com a Polícia Federal, fizeram uma baita jogada e lançou em público prova sobre prova de crimes gravíssimos do pai do Vorcaro. Vem aqui comigo então ver como que eles colocaram o Gilmar na parede. O placar já está 2-1 pela prisão. O relator André Mendonça e o Luiz Fux votaram para manter os dois presos. Aí, Gilmar foi contra. Agora, fala o André Mendonça para constranger, para mostrar o tamanho das provas, como é injustificável essa soltura. Nem ainda falta o Nunes Marques. Antes do julgamento, o Gilmar disse para a Folha de São Paulo, deixa eu pegar aqui, Folha de São Paulo, que ele via com cautela prender um familiar de investigado, quando não houvesse um motivo concreto e individualizado. Mas sobra motivo concreto individualizado, Gilmar. Ou seja, Gilmar estava ali com a caneta na mão para mandar soltar de modo injustificável. E foi aí que a Polícia Federal agiu. O próprio Mendonça, ele tirou o sigilo dos documentos para todo mundo ver, para não ficar acessível só aos ministros, para a gente ver a incoerência do voto do Gilmar. E a investigação veio a público com uma história de cinema. Presta atenção. Quando o sicário, que era o braço direito e espião do Vorcaro, ele foi preso, ele se enforcou numa cela da própria Polícia Federal. Aí a irmã dele, a Joana, ficou sem dinheiro e começou a cobrar a família do Vorcaro. E mandou uma mensagem que a Polícia Federal interceptou. Olha aqui essa mensagem. Eu estou muito perto do abismo. E se eu for, eu tenho como levar ele junto. Acabo com a delação do filho Vorcaro, do cunhado e ainda jogo ele atrás das grades também. E aí ela completou sobre o que ela dizia ter na mão, com uma outra mensagem. Ela disse: tenho material para acabar com a família inteira. E o que a Polícia Federal aponta que o pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, fez diante dessa ameaça? Em vez de ele levar para a polícia, deixar a justiça seguir,
Ele, junto com o operador conhecido como Manolo, agiu para comprar o silêncio dela. Contrato fictício e uma empresa de fachada com R$1 milhão de capital para disfarçar os repasses. E o grupo não parava. O Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, ele manteve R$400 mil em repasses para uma quadrilha de intimidação, conhecida como A Turma, e ainda buscou dados sigilosos depois da operação da Polícia Federal. Agora deixa eu te explicar por que isso que o André Mendonça e a Polícia Federal fizeram é um checkmate jurídico. Quando eu era procurador, eu pedi e sustentei muita prisão preventiva. E a lei é clara sobre quando ela vale, quando a prisão pode ser decretada. Prende-se antes do julgamento, que a gente chama de prisão preventiva, quando a pessoa, o sujeito, atrapalha a investigação, quando ele ameaça ou compra testemunha, ou quando a quadrilha continua funcionando lá fora, ou até intimidando, ameaçando. É isso que justifica manter alguém preso enquanto o processo corre. Pois a Polícia Federal acabou de documentar os 3 contra o Henrique Vorcaro. E vou botar aqui na fala do André Mendonça, que vale a pena deixar o ministro André Mendonça fazendo aí sua brilhante sustentação e explicação. Vejam, provou contra o pai do Vorcaro compra de silêncio de testemunha, organização criminosa em pleno funcionamento e intimidação. Isso foi comprovado horas antes do voto, quando se levantou sigilo. Mostrou-se o que os ministros sabiam, que estava ali em sigilo no processo, mas que os ministros tinham acesso, agora está aos olhos de todos. E o Gilmar foi desmascarado. Gilmar votou para soltar como se não houvesse prova alguma desses crimes. E a Polícia Federal acabou de colocar na luz, em cima da mesa, as provas que mostram que o Gilmar só votou pela soltura para garantir a impunidade dessa turma toda. Agora pensa comigo o seguinte. Por que é que a gente precisa torcer por uma jogada de bastidor da Polícia Federal, do ministro, levantando o sigilo, para impedir que o ministro solte alguém que é suspeito de cometer crimes gravíssimos e que teria agido para obstruir as investigações, hein? Porque a gente não consegue mais confiar nos ministros do Supremo. Alguns a gente consegue, mas grande parte deles, eles são inconfiáveis. Não são dignos da nossa confiança. A gente não consegue mais confiar que eles vão decidir de acordo com a Constituição e com as leis. E é por isso que na minha pré-campanha ao Senado Federal pelo Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para a gente acabar com essa pouca vergonha. A primeira medida é justamente o impeachment de verdade para ministros do Supremo Tribunal Federal que pratiquem crimes e que pratiquem abusos. Deixa eu jogar aqui essa medida na tela, você encontra lá na minha página deltandalagnol.com.br. A gente tem aqui as medidas e essa aqui é a primeira, impeachment de ministro do Supremo. Hoje, quando um ministro como Gilmar abusa, o cidadão fica ali de mãos atadas. Em agosto de 2025, mais de metade dos senadores assinou um pedido de impeachment do Moraes. E o pedido simplesmente nunca foi pautado, ele dorme na gaveta até hoje. A minha proposta, ela cria um prazo obrigatório para o Senado analisar o pedido com direito a levar ao plenário. Ou seja, acaba com essa história de gaveta. Se você concorda que o ministro que abusa, ele tem que responder pelos seus abusos, pelos seus crimes, tem que ser julgado com o devido processo legal, com justiça, mas tem que ser julgado. E agora nós vamos falar de uma última pesquisa que saiu para presidente do Brasil e que está causando um grande alvoroço, pelo menos no meio da direita, porque sugere uma mudança do candidato que vai representar a direita este ano em Brasília, contra possivelmente o Lula. Preste atenção, pessoal. Será que vão colocar a Michele Bolsonaro no lugar do Flávio? Será que depois dessa pesquisa vão colocar talvez até um outro candidato que não seja da família Bolsonaro, como, por exemplo, Ronaldo Caiado? Isso foi falado aqui nessa pesquisa que você vai ver agora. O pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós e você vai entender do que se trata essa tal mudança de candidato para concorrer contra o Lula este ano. Confira. Max pediu e a gente trata de uma pesquisa Quest. Eleitores independentes apoiam troca de candidato no bolsonarismo e Michele é a favorita. Um dado ainda inédito da pesquisa Genial Quest, divulgada quarta-feira da semana passada, reforça o momento de dificuldade que a candidatura de Flávio Bolsonaro enfrenta depois do caso Dark Horse. Ante a pergunta, abre aspas, para você, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria escolher outro candidato a presidente ou continuar apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro? Fecha aspas. Os chamados eleitores independentes
ou seja, que não se declaram nem lulistas nem bolsonaristas, apoiam a mudança de nome. 46% contra 35%, que consideram que o 01 deve ser mantido na disputa. Entre os independentes, uma turma que pode decidir a eleição, Michele Bolsonaro é o nome mais citado pelos que querem que Bolsonaro indique um novo nome, com 19%. Seguida de Ronaldo Caiado, com 13%. A pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Essa manchete é uma manchete canalha do Lauro Jardim. E óbvio, aqui, gente, eu não estou falando nada contra a Michele Bolsonaro, tá? A gente sabe como que a mídia é canalha. A mídia, ela planta as coisas. E a manchete que você leu, Pitoli, ela diz o seguinte: eleitores independentes apoiam troca de candidato no bolsonarismo e Michele é a favorita. E aí você pensa, caramba, então deve ter aí uma porcentagem boa, né, de pessoas que querem a troca de Flávio por Bolsonaro, de Flávio por Michele Bolsonaro. Esse seria o mote dessa notícia, né? Isso seria um número muito relevante aí de pessoas, numa tentativa de mostrar um tipo de crise na candidatura do Flávio Bolsonaro. Só que, olha, sabe o que eu estranhei nessa matéria? Qual a porcentagem de pessoas, de eleitores total, que apoiam essa troca? Ele não fala, Pitoli. Aí eu comecei a investigar. Aí eu fui lá, no próprio G1, tá? Na própria pesquisa, na própria matéria do Lauro Jardim, eu vou mostrar para vocês aqui. Porque a grande pergunta, gente, né, ele fala o seguinte, ele fala dos eleitores independentes. Ele fala 46% dos eleitores independentes apoiam a troca do nome de Flávio. Tá bom, mas quantos são os eleitores independentes? Aí eu fui atrás, Vitória. Segundo a matéria do G1, os eleitores independentes seriam em torno de 34%. Aí olha a diferença agora. Olha como eles gostam de torturar os dados até que os dados falem o que eles querem, né? Olha a diferença. Então a gente está falando de 46%, de 34%. E aí ele diz o seguinte, que desses 46%, apenas 19% deles é que apoiariam uma troca, né, do nome de Michele Bolsonaro para Flávio. Então, na verdade, a gente está falando de 19%, de 46%, de 34%. Desculpa aí a quantidade de números, mas é só para vocês verem o tipo de manipulação que a velha mídia faz. Sabe quanto é que dá, Pitoli? Sabe quanto é que dá? 19 de 46 de 34? 2,97%. Toda essa matéria que causou um fuzuê hoje nas redes sociais, de várias pessoas, né, da Faria Lima, do mercado financeiro, políticos, né, aquela Janaína Pascal, todo mundo citando essa matéria para dizer que o Flávio deveria pensar em entregar a candidatura dele para Michele. Todos eles estavam falando de uma vontade, né, pela pesquisa, segundo essa pesquisa, que a gente sabe muito bem como é, de apenas 3% de todo o eleitorado. Max e Zizi, é um ponto bastante sensível e a gente precisa tratar de um outro ponto aí. Porque eu ouvi nesse escutador de novela meu aqui, ó, nesse meu escutador de novela, eu ouvi poucas e boas com relação à pré-candidatura de Dona Michele não ter sido confirmada até agora. Não há nenhuma fala de Dona Michele Bolsonaro de que ela é pré-candidata a qualquer coisa. Nenhuma fala. Ela tem insistido no fato, no ponto, de que tem que cuidar do marido, e eu concordo plenamente. Tanto é que a Auriverde foi um dos poucos veículos até aqui que não fugiram da defesa da família Bolsonaro, do núcleo da família, tentando, num exercício hercúleo de empatia, se colocar no lugar de Dona Michele, no lugar do próprio presidente Jair. Faça um esforço e tente entender o que passa a Laurinha, de 15 anos agora,
que não pode receber amigas em casa, que tem carro revistado para entrar e para sair de casa, para ir para a escola e voltar da escola. Imaginem que uma menina de 15 anos está passando em função de decisões esdrúxulas de um algoz. Então nós precisamos, com muito respeito, olhar para o movimento e entender o que acontece ali dentro daquela casa. Só que, Max, Zizi, politicamente, nós também precisamos ouvir essa situação, ou esse dado, de que Dona Michele não tem seu nome confirmado a pré-candidatura de nada. Nada. Isso foi, inclusive, ela que me pediu. Ela me pediu. Teve uma primeira conversa não muito boa com um assessor dela, um funcionário dela, que é o Coronel André, que não foi nada boa a conversa, porque ele tentou me dar uma enquadrada, uma intimidada, e vá às favas. É ele que vai procurar a turma dele. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso para ele, porque não vai me enquadrar, mesmo porque nós somos os poucos, se não os únicos, a defenderem a família desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Nenhum ataque partiu da Auriverde. Nenhum ataque partiu da Auriverde. Só que, num determinado momento, Max e Zizi, nós vimos veiculado uma chapa que dava conta de Tarcísio presidente e Dona Michele vice. Isso aí não fui eu que falei. Todo mundo falou dessa chapa, que era defendida por Gilberto Kassab. Porque Kassab queria o governo do estado de São Paulo, porque também ali era certo, líquida e certa a eleição de Tarcísio, apoiado pelo sistema, por PSD, por Kassab, por Temer, e essa chapa apresentava Tarcísio e Michele. E aí, Kassab, governador do estado de São Paulo. Estava desenhado, Max. Só que vem um homem chamado Jair Messias Bolsonaro e deu um nó no sistema e apresentou em dezembro do ano passado o nome de Flávio. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que trouxe o nome da chapa Tarcísio e Michele. Não fui eu. Só que quem defende a família toma esporro. O cara me ligou, quis me dar um esporro. E eu falei, pô, pera um pouquinho. Desculpa, o senhor está falando com quem? Eu não sou seu subordinado. Você não vai falar assim comigo. Não vai falar assim comigo. A conversa do cara está no arquivadas, eu nem abro mais. Por quê? É cheio de querer dar enquadrada. Vai enquadrar a turma dele, os subordinados. Agora, ele é funcionário da Dona Michele. E ele sabe, esse Coronel André, o que eu faço pela família todos os dias. O nome do presidente Bolsonaro é lembrado na Auriverde todos os dias. Então que fique muito claro, né, que tem esse ponto que eu tratei com a própria Dona Michele numa ligação, numa longa ligação, nada boa, nada fácil, em que ela repetiu inúmeras vezes a situação de que ela não é pré-candidata a nada. Eu não ouvi da boca dela e de fato não ouvi. Então fica aqui para o pessoal da Quest uma dica, conversa com ela antes. Porque com 2 e não sei quanto % dessa tentativa, dessa vontade de tirar o Flávio da jogada, que é o nome do presidente Bolsonaro, senão ele não teria escolhido, essa vontade insana de tirar o Flávio do jogo, pergunta para Dona Michele se ela é pré-candidata. Se ela falar para vocês da Quest o que falou para mim, ela vai dizer que ela não é pré-candidata a nada. Não ouvimos da boca dela absolutamente nada. E eu estou sendo aqui coerente e leal, dizendo que eu falei para ela na conversa, Dona Michele não é pré-candidata a nada, não ouvi da boca dela. O pessoal da Quest poderia fazer a mesma pergunta antes de lançar o nome para fazer todo o fuzuê que fez hoje e dar 2% da intenção de mudar, Max. Zizi, já passo para ti. Concorda, Max? Exatamente, Pitoli. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo aqui que não estou falando da Michele Bolsonaro, porque exatamente ela nunca se pronunciou sobre isso, mas a gente sabe, Pitoli, que há uma parte aí do sistema, uma parte dessas pessoas talvez ligadas à Kassab, ao Centrão, que não querem o Flávio, estão dispostos a tudo. E aí se criou essa matéria, né, que os eleitores independentes querem a mudança, né, do nome de Flávio para Michele, se utilizando o nome dela, tá? Não estou falando que é isso que é importante, que o Pitoli comentou. E aí, quando eu quebrei esses números, eu percebi que muita gente no chat não entendeu, e eu sei que porcentagem é um negócio difícil de entender, mas resumindo, a manchete seria apenas 2,9% dos eleitores querem trocar Flávio Bolsonaro por Michele Bolsonaro. É claro que uma manchete dessa, que representaria
a realidade, né, ela seria irrelevante. Sim. Então eles fizeram toda uma maquiagem, esconderam esse número e fizeram todo um estardalhaço, né, em cima de um número que não chega a 3% dos eleitores, Pitoli. Zizi, como eles não querem atender o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro vem, anuncia Flávio, banca o nome de Flávio, coloca o seu primogênito numa disputa arriscada do ponto de vista de sua própria vida, nós sabemos. Teve lá a Deolane com o Marcinho, anunciado pelo MC Misa, que tinha uma operação para matar Flávio, diante de uma reeleição certa para o Senado no Rio. Ou seja, olha o que o presidente Bolsonaro fez nesse tabuleiro que ficou todo bagunçado após essa decisão, Zizi. Exato, o sistema não quer Flávio, não está assim, determinado a derrubar de qualquer maneira, e aí as pesquisas passam esse recado, né? Porque as pesquisas servem para mostrar tendência, servem para passar recados, servem às vezes para ajudar a manipular resultados. Então, essa pesquisa é muito curiosa. Eu acho que a coisa mais curiosa dessa pesquisa pode nem ser essa diferença. Pode ser o fato de considerar que eleitor independente é esse percentual todo. Quando a gente olha, por exemplo, na própria pesquisa, que Flávio está com mais de 13%, que é o que diz que é só o bolsonarismo. Então, nessa pesquisa tem o bolsonarismo com 12% ou 13%, alguma coisa assim, e o lulismo com 12%, 13%. E os independentes, sendo assim um grupo imenso que vai decidir a eleição, mas a gente olha para a própria pesquisa e Flávio está pontuando, acho que 38%. Não faz sentido. Os independentes estão votando em Flávio também. Então, assim, é esquisito demais. Eles não decidem. Assim, não tem como ter Tarcísio. Tarcísio já se comprometeu com São Paulo, não se desincompatibilizou. Então, eles têm que tentar, de qualquer forma, derrubar Flávio. E isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que eles querem derrubar Flávio? Porque eles sabem que Flávio vai no básico e, mais importante, no que Bolsonaro fez, né? Não vai permitir a bagunça que é o governo PT, né? As estatais que estão dando esse déficit absurdo, essa roubalheira na cara de todo mundo, escândalo de INSS, escândalos vários, né? Então, assim, e além disso, também as pautas que são pautas caras aos brasileiros, essa defesa da família, que é uma coisa para nós muito importante, nosso patriotismo em relação a vamos cuidar da nossa soberania e vamos ser pragmáticos na hora de fazer comércio, mas a defesa primeiro do Brasil, e eu acho que é muito importante, essa é uma pauta de Flávio que incomoda muito, é o Brasil primeiro, e mais Brasil, menos Brasília, é a descentralização, é a ideia da subsidiariedade. Então, assim, tudo o que Bolsonaro fez nos 4 anos, que é desafiar esse sistema, está claro na fala de Flávio, está claro na disposição de Flávio, até agora vai fazer live igual o pai, né? Está claro nessa coisa da comunicação dele, ele diz isso de uma maneira muito clara e ele é alguém que reporta a liderança de Jair Bolsonaro, que é a grande areia que entrou nessa engrenagem. É um quebrador de gelo, é alguém memorável. E aí Flávio é um reprodutor, mesmo diferente, mesmo com um jeito mais moderado, com uma forma de encarar as coisas diferente, mas no básico, no nuclear, ele é a mesma coisa. E é por isso que o sistema ainda não se conformou, Pitoli. Outras pesquisas virão, outras reportagens virão, cheias de truques para as pessoas pensarem que ainda tem jeito de tirar Flávio. Pois é, realmente a esquerda ela não cansa de passar vergonha e eles vão fazendo planos, estratégias para perdurar no poder. O plano deles não é um plano de mudança do país, de produtividade, de promover o ser humano. Não, é um plano de perpetuar no poder. Tudo que a esquerda quer é não sair do poder. Então, eles fazem, por exemplo, programas sociais para o povo ficar dependendo cada vez mais do governo e quando chega na época das eleições, esses programas sociais afloram. E aí o povão, que em sua maioria é semi-analfabeto, pelo menos aqueles que votam nesse tipo de pessoa,
acabam caindo nesse engodo, nessa mentira. Mas nós sabemos que o povo brasileiro, em sua maioria, é inteligente, é sábio. E nós acreditamos que este ano o Flávio Bolsonaro tem grandes chances, sim, de chegar à frente ali nas pesquisas e chegar à frente também nas eleições. Claro, tudo vai depender do processo eleitoral, né? Agora, nós teremos ali o Cássio Nunes e o André Mendonça à frente do Tribunal Superior Eleitoral e nós acreditamos que não vai ser como nas últimas eleições, onde muitos ficaram coçando a orelha, mas vamos ter sim eleições onde totalmente nós vamos acreditar que aquele candidato que for escolhido ali vai ser o que vai representar o povo brasileiro. Porque, na verdade, pessoal, a Constituição desse país, que foi feita lá em 88, ela fala o seguinte, que supremo é o povo, que a vontade do povo deve prevalecer, que todo o poder emana do povo. Então, como que pode um representante, um líder maior da nação, ele não representar exatamente a vontade do povo? Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Se isso acontecer, nós já estamos numa ditadura. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que essa jogada da esquerda vai colar no meio da direita? De tentar fazer essa confusão ali no meio da direita? Coloca a Michele Bolsonaro, coloca o Flávio, coloca um terceiro candidato. Eles querem confundir a cabeça do eleitorado também, né? Agora, o Lula, eles não falam em mudar. Por que eles não começam a falar, né? Ah, não, saiu uma pesquisa aqui agora e parece que o Haddad tem mais popularidade do que o Lula, né? Ah, não, fizemos uma pesquisa aqui, o Geraldo Alckmin é que deve sair para presidente. Por que eles não fazem isso? Isso aí você não vê. Agora, eles querem dar pitaco em quem vai ser o candidato da direita, né? O senhor Léo Jardim aí se presta a esse desserviço. Na verdade, a política, né, ela está em todos os meios, mas tem alguns setores que não deveriam se politizar. Por exemplo, o judiciário, ele deveria ser totalmente extinto e separado da política. Outro, por exemplo, a própria mídia, o jornalismo. O jornalista deveria dar notícia sem militar para um lado ou para o outro. Só que aqui no Brasil a gente sabe, é tudo uma salada. O judiciário está misturado com o governo e eles militam por causa própria. E a grande mídia que recebe o Pix ali, que nós já sabemos, também está coliado com o governo. É tudo misturado, pessoal. Em alguns países, pasmem os senhores, vocês acreditam que tem países onde o judiciário não se intromete na política? Tem países onde a imprensa, o jornalismo, eles dão notícia e não ficam militando por uma causa, por um partido, por um lado, direita, esquerda. Vocês acreditam que tem países que isso acontece? Acontece, pessoal. Por incrível que pareça, é difícil para a gente acreditar nisso, porque a gente está acostumado a ver aqui, na verdade, temos 4 poderes, né? Nós temos o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e o 4º poder, que é a mídia, a grande mídia. Essa influencia. É por isso que nós temos esse tipo de pesquisa. A Globo paga 300, 400, 500 mil reais por uma pesquisa que vai mudar a cabeça da população. E aí o eleitorado vota sem nem querer votar naquele candidato só por causa da pesquisa. Porque pensa assim, já ganhou mesmo, tá na frente mesmo, vai ganhar, então eu vou votar nele. Um grande absurdo. Bom, vamos aguardar e esperar aí que a direita não seja abalada com essas fake news, com essas mentiras que eles querem que a gente engula, mas não vai colar. Pessoal, o que não vai colar também é você deixar de se inscrever aqui no canal, porque nós estamos aqui numa corrida para chegar aos 700 mil conservadores, pessoas do bem que querem uma faxina geral nos 3 poderes. Se você também quer mudança real nesse país e de verdade, se inscreve aqui no canal. Este canal foi feito para mostrar aquilo que a grande mídia não mostra, por isso que se chama Paralelo News. São notícias paralelas àquelas que são ocultadas ali nos grandes portais de notícias. Então se inscreve agora, totalmente gratuito, é só você clicar aqui embaixo aqui. Por que nós pedimos isso? Porque você vai estar fortalecendo aquilo que realmente vai ajudar esse país, que é a força da direita e também o conservadorismo, longe dessa cultura woke, né, que quer trazer bagunça pro povo brasileiro, tá bom? Se inscreve no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.